Olá, internautas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Tavares e está começando agora mais um Papo Informal, a sua conversa politicamente incorreta da internet. Eu converso hoje com a deputada federal Jéssica Salles, do MDB, que eu posso chamar de não é gaguice não, tá? É pré-candidata ao Senado da República. Tudo bem, deputada? Olá, Luciano, tudo bem? Grande prazer estar aqui nesse bate-papo informal. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Vim aqui com o que eu sei fazer, né? É falar a verdade, é falar o que vocês querem saber e principalmente da minha pré-candidatura ao Senado da República. A senhora também está aí no seu Instagram, né? É isso aí, gente. Vocês estão me vendo aqui ao vivo no meu Instagram. Eu só não sei como é que é o arroba alguma coisa. Como é que é o pessoal? Tem gente aqui. Arroba alguma coisa, deputada Jéssica Salles. Jéssica Salles, deputada. Vocês fiquem tranquilas, que como eu costumo dizer, aqui é mais um papo do que uma entrevista. E aí eu digo que tem umas nuances de entrevista, obviamente, mas muito mais um papo. Por que eu digo que é um papo? Porque quem chega aqui tem que ficar calmo e tranquilo. Aliás, daqui a pouco a gente vai tomar... tem um camelinho aqui, ó. Camelinho. Quem gosta é um amigo meu que tá ali atrás, já. A gente pode tomar um camelinho, mas tem também uma cachaça. Tem esse uísque aqui, um pouquinho mais sofisticado, e umas cervejas e água também. A senhora vai escolher com o que a gente vai começar, deputada. Mas tem muita gente já falando com a gente aqui. Legal. E eu quero aproveitar para falar que tem gente aqui, tem o Dieguinho, o beijoqueiro comigo, né, que está aqui com a gente. Tem o Jorge Natal, meu amigo jornalista. E, além também do Antoni e aqui. Da minha equipe aqui, minha amiga Mirla e a minha prima Vanderlândia. Vanderlândia e Mirla fazem parte da equipe da deputada federal Jéssica Salles. Mas, deputada, como é que está a vida em Brasília? Como é que estão as coisas em Brasília? Parece que está começando a fervilhar de novo, né? Apesar dessa pandemia. Na verdade, Luciano, a gente está em recesso parlamentar. As pessoas têm essa visão de que Brasília pega fogo, né? Eu digo assim, apesar do recesso, parece que está fervilhando, né? Sempre está fervendo. Muito quente, né? As emoções lá, porque, claro, né? É natural, é muito poder que falam, né? Vamos envolver o presidente da República, ministros, então... E toda essa CPI aí de vacina, com certeza é mais acalorado os ânimos. Mas Brasília tá lá e eu quero saber do Acre, que eu estou aqui no estado do Acre, com vontade aí do que eu sempre faço, que é andar, conversar, e é isso. Estou aqui para ser explorada, né, no papo informal. Já tem muita gente falando aqui com a gente cumprimentando a senhora. Bem, tá? Obrigada. Eu vou aproveitar eu vou colocar uma dose de cachaça para mim. Eu não sei se a senhora vai querer água ou a cerveja, que eu sei que a senhora gosta de tomar uma cervejinha vez ou outra, afinal, ninguém é de ferro. É verdade, Luciano, só que você errou na cerveja, porque Sim. eu gosto da Skol, da Budweiser. Tem Skol aí. Olha, Devia, só que, olha... Eu ia ter maior prazer de beber junto com você. Mas vamos começar o seguinte, eu vou fazer um desafio. Vai. Primeiro, nós vamos conversar esse papo maravilhoso. E se for campeão, que nem foi meu Mengão ontem, a gente brinda com um copinho de cerveja. Não tem refrigerante, viu? Poxa, acabou o refrigerante. Eu queria uma Coca-Cola, não tem? Pois é, não tem. Acabou o refrigerante. Eu deixei o refrigerante aqui, levaram tudo. O senador Jorge Viana não quis, infelizmente o pessoal quis aqui. Não, mas enfim, eu vou aproveitar e vou tomar essa dose aqui de cachaça. E eu vou de água por enquanto, mas, por favor, meninas... Eis que é a questão, já que eu fui a 17ª entrevistada, estou sendo, e nunca nenhum dos entrevistados teve esse marketing, eu irei fazer. Olha aí, rapaz. Eu trouxe um bolo. Eu pensei que a senhora estava de dieta. Não, mas esse é pra você. Pra mim? Maravilhoso, das meninas doceria. Rapaz, obrigado. E eu... Vou ficar daqui a pouco. Vamos comendo, né? Bolo informal. Já pensou bolo com cachaça, o Natal? Vai ficar bom. Eu acho que... E a coxinha? Era pra trocar? Poxa, deputado. É a boteca. Não, tudo bem. Fica com o seu bolo mesmo. E aí a gente vai comendo.
Valeu, obrigado. Valeu, top, top. Vez ou outra, o Maurício do Churrasquinho participa aqui e traz pra gente churrasquinho. Quando não, ele também, o Deck, o Paulo do Deck manda trazer aqui pizza. Vez ou outra. É porque hoje a gente não conversou, a gente não manteve contato pra isso. Mas enfim, ó. Tu só faz isso com o Jorge Viana, porque eu ouvi que ia ter... Pizza, churrasquinho. Não, ia acabar em pizza. Aqui não vai acabar em pizza não vai conversa. Acabar. Começou com bolo, né? Começou com bolo. Chegou numa boa hora. Logo eu que tô querendo começar uma dieta, a senhora me vem com bolo. Mas tudo bem, eu gosto de bolo. Eu aceito churrasquinho. Mas eu acho que eu vou ser o primeiro sujeito a tomar cachaça com bolo ao vivo num programa de internet. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou comer. Antes de conversar com o pessoal aqui, ó. Só não vai passar por debaixo da mesa, né? Porque fazer igual a Ana Maria... E olha lá. Tirar o gosto. Olha lá. Bom? Muito bom. Não sei qual é o melhor, se é a cachaça ou o bolo. É os dois. Pronto. Valeu. Obrigado. Vamos lá. Ó, o Marcelo Bimo tá participando aqui, aproveitando que ele tá ansioso para falar. Está elogiando a senhora. Obrigada. Está elogiando o seu mandato, falando que a senhora representa muito bem o Acre e está dizendo assim, ó. Ele falou aqui. Ele, né? Ó, disse assim, ó. Quero parabenizar a senhora pelo mandato, mas dá um toque na Perpétua para ela parar de ficar brigando lá e fazer mais coisas pelo Acre. Quer dizer, eu sei que a senhora não vai. A senhora é colega de parlamento, mas enfim, é um elogio. Marcelo, eu vou... como já é papo informal e pela dimensão que tem o programa, eu tenho certeza que eu nem precisarei levar essa mensagem para ela. Já está dito aqui pelo Luciano e pelo o papo informal que vai chegar com certeza. Mas obrigada, Marcelo, pelo carinho. Da mesma forma, Luciano, eu conheci o Marcelo, eu não conhecia ele pessoalmente. Claro, só pela televisão, né? Um astro bonitão, como é que as pessoas como é que ele vai passar despercebido? Mas o coração dele é muito diferente. É um cara... É uma boa alma, né? É uma boa alma. Eu falei, rapaz, tu é do bem, né? Ainda falei isso pra ele. Tu vai ser político pra ficar rodando por aí, pra lá e pra cá? Ele tem cara de político. Ele falou, Deus me livre de política. Aí eu falei assim, não, mas tu é um cara do bem. Mas não teria problema nenhum, né, deputado? Nenhum. Pessoas boas devem estar na política, com né? Com certeza, faz parte do universo as pessoas do bem estarem nos locais principais, né? Que fazem a transformação. E o Marcelo, dessa alma que ele tem, desse carinho... Eu nunca vi, cara. Ele é muito espontâneo e verdadeiro. Ele passa isso pra gente, né? O Marcelo que vai estar realizando aqui o jogo beneficente, que traz as estrelas, um monte de gente boa aí, Amaral. Vai pra Cruzeiro do Sul, viu? Pois é, eu falei... Não é isso, Dieguinho? Eu quero muito acompanhar e já faço questão de estar me convidando. Não fui convidado, mas eu já estou me convidando, porque lá é minha terrinha, você sabe disso, e terei maior prazer de poder estar lá apreciando e levantando a bandeira dessa causa, né? Tão legal, que leva alimentos, que trabalha com pessoas mais carentes, e isso o Marcelo faz de coração junto com os empresários. Só tenho que aplaudir. Eu vou aproveitar, deputada, para ler logo os comentários, as perguntas aqui dos internautas. Eu tenho perguntas a fazer, obviamente, mas quando a gente não lê, aí acaba passando, porque é muita coisa, aí eu fico sem ler um ou outro, aí o sujeito pensa às vezes que a gente não quer falar, nem perguntar. O Isaías Brito está dizendo que a deputada será o fiel da balança, né, em 2022, e para onde ela for candidata a governador, terá uma grande chance de ser governador. Obrigada. Quem está dizendo é o Isaías Brito. Legal. Isaías, que é um amigo também. Dos nomes postos até aqui, ela é a melhor opção para o Senado. Quem está dizendo é o Isaías Brito, tá? Obrigada, Isaías. O Francisco Pâncio, que a senhora conhece muito bem, Conheço. que eu costumo dizer é o comunista mais gente boa que eu conheço. Eu ouvi o seu comentário. Ele está dizendo, boa tarde, Jéssica e Luciano. Acho que o bolo aqui, esse bolo que a senhora me deu, simboliza o que o Márcio quer dar ao MDB, dar no MDB. Brincadeira à parte, quero saber se tivesse que escolher entre estar na chapa do Petecão ou do Gladys, o que ela faria. Seria uma pergunta minha também, mas foi uma pergunta interessante. O que a senhora faria? Gladys ou Petecão? O que a senhora escolheria? Olha, na verdade, o Luciano Pâncio, né, ele realmente é um cara assim fantástico, de visão política que muitos cientistas políticos não têm. O Pâncio tem. Mas respondendo essa pergunta, quem será? Será que pode ser o Jorge? Será que pode ser o Petecão? Será que pode ser o Gladys? Eu também estou nessa dúvida. Por quê?
Porque o momento hoje é de avaliação. E eu não estou tirando corpo mole aqui, não. Eu não tenho isso comigo, não. Eu tive com o governador Gladys há 10 dias. Tivemos um papo maravilhoso, tranquilo. Eu vou responder o que eu respondi para o radialista Júnior César, né, da Difusora. Gente debate. E gente boa também. Eu vou responder o seguinte. O que eu tenho que fazer, Luciano, e todo mundo tem que fazer, é a sua avaliação. Quais são as propostas dos candidatos? Porque o Estado ele é maior do que um simples acordo ou um projeto político entre partidos ou pessoas. Não, o Estado tem que estar acima de tudo. E se, na minha visão, isso é lá em casa, tá? Salles pensa dessa forma, meu pai. Wagner, Antônia. Antônia, nós estamos, minha mãe, e nós estamos de porta aberta. O ex-governador Jorge Viana ainda não se posicionou, né? Se vai ser candidato ao Senado ou ao governo, mas a nossa casa está aberta para todos, nós gostamos de todos e principalmente nós vamos esperar as propostas, porque aí sim, né, que eu vou tomar vou tomar uma posição por onde irei caminhar, estou avaliando, eu acho que isso tem que ser com muita calma. O governo, ele não é um cargo do legislativo, ele não é um senado, ele não é um deputado federal, não é um deputado estadual, é uma coisa que você tem que ter responsabilidade, você tem que ser maduro para esse cargo e você tem que ter propostas e, principalmente, concluir as propostas que você, naquela época, quando pediu para ser governador, propôs. Então, você tem que ter esse plano de governo, mas realmente em ações, né? É resultado que eu falo. Política tem que ter resultado. Então, isso aí, para ser sincera, eu estou avaliando. Eu também nunca vi se o Petecão vai ser candidato a governador. Eu não vi ainda uma manchete dele realmente falando eu sou pré-candidato a governo. Estou esperando também. Então, o único que eu vejo hoje que se põe a reeleição é o Gladys. Então, eu vou te responder em relação ao que é candidato hoje. Porque os dois, Petecão e Jorge Viana, não estão se posicionando ainda. Mas em relação ao Gladys Cameli, a minha porta está aberta para o governador Gladys Cameli. Foi um projeto que fizemos juntos. Foi lá atrás, foi uma união do MDB, uma união da família Salles, sempre defendendo o projeto maior que era do governo, né? E, naturalmente, a gente pensa numa reeleição. E essa conversa que eu tive com o Gladys foi muito sincera. A senhora conversou com ele? Eu conversei, faz 10 Fumou o cachimbo da paz? Não, nem precisou chegar nesse nível. Nunca teve necessidade de fumar o cachimbo, não? As pessoas, isso é natural, né? Porque ganha audiência, eu não sei, mas eu já acho normal soltar um foguinho aqui, outro ali. Mas eu e minha família, junto com o Gladys, nós não temos nenhum tipo de briga ou de mágoa, não existe isso. Nós respeitamos as decisões. E se nesse momento ou naquele momento ele precisou tomar uma decisão, gente, não é por isso que a gente vai brigar, vai se matar, não. Até porque nós não temos cargos, não interessamos cargos, não queremos cargos. E se for para apoiar o Gladys a uma reeleição, não vai ser através de cargo, vai ser porque gostamos e aprovamos o projeto que ele defende. É simplesmente isso. Deputado, e o fundão, hein? A senhora votou a favor, contra? A senhora, aliás, não foi, né? Verdade. Não chegou a tempo? Não, na verdade, remoto, né? No sistema híbrido, as votações e não deu... Eu pensei que... Não, enfim, eu pensei que... Porque lá tá dizendo assim, não... Não votei. Não votou. Não... Até esqueci, mas não é não votei. Tem algumas... não votou, alguma coisa nesse sentido. E outros também não votaram. Aí eu me perguntei, como que pode não votar? Ou está... num rio, num seringal, sem acesso à internet, porque hoje todo mundo tem acesso à internet. Você pode pegar aqui, o celular e votar ou não. Eu imagino isso. Não, é sim, menos... Aí eu pensei, será que foi o acesso à câmera, o acesso à internet, alguma coisa? Como é que foi isso? Exatamente. Internet. Na verdade, eu estava indo para Tarauá, Manoel Urbano, né? Manoel Urbano, e já cheguei lá 8 horas da noite, estava pela... A internet é uma beleza, não, né? Não
foi dentro do município. Não cheguei a tempo de votar, porque eu cheguei de Brasília no dia 15 e já peguei a estrada depois do meio-dia. Então, nós chegamos em Manoel Urbano 8 horas da noite e já tinha acontecido essa votação sobre o fundo. Sim. Mas aqui eu posso declarar para vocês o que eu teria votado. Eu teria votado contra. Por que eu teria votado contra? Porque eu já acho o valor suficiente, esse que foi aprovado, né, no final do primeiro mandato, salvo engano, para poder ser realizado no segundo mandato, que eu já usufruí no segundo mandato do fundão. Então, assim, o valor já está de bom tamanho, pessoal. Para que mais, né? Então, se o presidente votar, vai voltar para a Câmara e vocês já estão sabendo do meu voto que será dado. Mas eu não votei por conta disso. Eu estava na estrada, a caminho de Manoel Urbano e não consegui votar a tempo. Inclusive, fiquei com falta e perdi dinheiro no bolso, porque cada votação que não vota é perdido dinheiro no bolso. Vamos lá. Vamos correr aqui com os nossos internautas. Bora! O Saulo Nogueira está dizendo boa tarde, minha deputada e senadora. Joelma Dantas está dizendo que eu estou entalado com bolo. Ainda não. Eu comi um pedacinho, quase entalei, mas a cachaça, acho que com o efeito do álcool, conseguiu triturar o bolo. Mas a Joelma, ela falou aqui, eu convido a deputada para conhecer a Abravac, que é a Associação de Vítimas de Vacinas e Medicamentos do Acre. Precisamos da ajuda de vocês para que não votem a favor do passaporte vacinal. É a Joelma Dantas quem está falando isso. Não, e eu concordo com ela. Por que tem que ter essa diferença de quem é vacinado, né? Mostra lá o certificado, aí você está com direito de viajar. Eu acho que isso é um absurdo, né? Então, Joelma, eu respeitosamente já concordo com a sua opinião. E com certeza eu não colocarei minhas digitais para ter essa diferença de quem tomou, quem não tomou, ou em qualquer sentido que não tem que ter essas diferenças entre a gente, né? Então, isso aí pode ficar tranquila, Joelma, que não vai acontecer de ficar concordando com essas coisas absurdas que colocam na Câmara, às vezes, umas votações nada a ver, idiotas, não tem como ir de encontro com esses pensamentos, não. Por falar em vacina, a senhora já tomou vacina, a primeira dose? Primeira dose da AstraZeneca, isso vai fazer 40 dias aí. 40 dias. Aí agora, em agosto. Não, tá para setembro, mas como houve esse período que a gente pode diminuir de 45 dias, então, teoricamente, aí seria em agosto, pelo dia 15, por aí. Pegou Covid, deputada? Peguei em novembro. Pegou? Mas ficou ruim, não? Não, eu, graças a Deus, não tive coisas sérias, não. Foi mesmo a perda do paladar, do olfato, mas, assim, acho que, não sei se tem alguma coisa a ver, nós vamos investigar. A minha pressão está oscilando um pouco, não sei se é estresse, mas... Isso é resultado ou se vírus. É por conta... Porque eu tenho amigos que ficaram hipertensos depois da Covid, né? Então eu vou querer saber disso aí quando retornar, ter condições de fazer exame. A Joana Dark Valente Santana está dizendo que Senado da República significa que o Estado está sendo representado pelo senador eleito. E o Acre estará muito bem representado por Jéssica Salles, conterrânea de Cruzeiro do Sul. Marcondes Lima está dizendo aqui que a senhora é amiga querida dele, está lhe elogiando. O Oséias Silva, Jéssica Salles sempre firme e sincera, tem brilho próprio, algo raro na safra de políticos atuais. Abraço, Luciano Tavares e Jéssica. Um abraço para o Oséias Silva, que é policial militar, viu? Oséias, obrigada. Militar, obrigada, um beijo para você, para toda a corporação aí, valeu. O Punch está dizendo que gosta da sua postura. São os nossos internautas, nossos colegas, amigos, gente que a gente conhece e não conhece, porque são muitos que estão falando com a gente aqui. O Saulo Nogueira está dizendo que boa tarde, minha deputada e futura senadora. Enfim. E o Marcelo Bim também ainda está participando por aqui. Mas, deputada, e como é que está esse ambiente dentro do MDB? Porque, vez ou outra, aparece uma manchete. MDB cogita sair
da base do governo porque quer ter candidatura majoritária. Aí depois volta alguém dizendo, não, o MDB faz parte da base. Outro diz, não, houve uma reunião e houve faísca, o Flaviano pode ser vice, a Jéssica se colocou à disposição, o Jaruti isso, enfim. Aí fica essa briga. Aí o Mazil em cena, o ex-prefeito Wagner em Cruzeiro. Como é que esse ambiente... Me ajude a entender de uma vez por todas, se é que vai dar para entender o MDB em 40 minutos aqui de programa. Me ajude. Ô, Luciano, parece até... Olha, você falando todo esse cenário aí, me veio a impressão assim, rapaz, será que são tão jogadores de marketing assim, né? Mas olha, o MDB é um partido sólido, de história aqui no nosso estado do Acre, muito bem representado pelo presidente Flaviano Melo, pelo senador Márcio Bittar, pelos nossos deputados estaduais, a Meire, minha mãe, Antônia Salles, o Roberto, eu como deputada federal, nosso amigo Flaviano como deputado federal também. Então, assim, e todos, né, que fazem a conjuntura da executiva, nossos filiados. Olha, sinceramente, Luciano, eu só posso te responder o que cabe do meu entendimento e da minha questão pessoal, da minha visão. Sim. O MDB ele não tem problemas. Tem parte que é contemplado e a grande parte contemplada da parte da executiva por cargos. É como eu lhe disse, nós minha família, deputada Jéssica Salles, Antônia Salles, né, não usufruímos de cargo nenhum do MDB, do governo. Acredito sim que, como os deputados estaduais têm a sua independência, assim como eu tenho lá na Câmara Federal, porque eu não bato continência para tudo que o presidente bota lá para votar, o presidente Bolsonaro, ou os projetos que tem de fazer a avaliação e votar, não. Eu voto com a minha consciência. E eu acredito que parte dessa base, como diz, né, a sua pergunta... Aí vem o Roberto, né, que são os verdadeiros que compõem a base do governo, porque deputado... Tá assistindo a gente aqui, viu, Roberto Duarte? Um beijo para você, Roberto. Porque deputado federal, ele tem que ajudar o governo, tem que ajudar o Estado. E isso eu nunca tive problema, porque desde o meu primeiro início de mandato com o Gladys Cameli, eu tenho colocado as minhas emendas, né, sem problema nenhum, e muito bem colocadas na área da saúde. E o que eu vejo é o seguinte, opiniões que, quando elas são diferentes, e ela chama atenção, ela pode fazer bem para um debate. E assim eu vejo os 3 integrantes do MDB, deputados estaduais, né? Como eu falei, a Meire, o Roberto, a minha mãe, Antônia Salles. Então isso é saudável, o que não pode é ficar sendo menino buchudo, birrento, que aí eu não falo em relação só em relação ao MDB, mas não pode ter... parlamentares que são por birra, que eu vejo muito isso lá na Câmara Federal, não querer aprovar, porque vai favorecer o A, o B. Não, você tem que ir de encontro aos projetos. Maturidade, né? Bacana, defender aquilo que é para a população e não para o umbigo do governador, muito menos para os secretários, enfim. Tem que sempre pensar na população. Então, acho assim, respondendo a sua pergunta, o MDB não tem problema nenhum. O deputado federal Flaviano Melo é candidato à reeleição, né, como deputado federal, e eu sou a pré-candidata, aliás, ao Senado pelo MDB. Isso chancelado, confirmado e apoiado pela executiva regional estadual aqui do Acre e também pela nacional, através do nosso presidente Baleia Rossi. Então, o MDB ele não tem problema nenhum com nenhum partido, Natal, graças a Deus. Natal, vem aqui, por favor. Vou chamar o Natal, Jorge Natal, ele é jornalista. É uma surpresa para ele. Ele não foi nada. Vem cá, por favor, aqui. Pedi pro Natal fazer uma pergunta, que é jornalista, é meu colega. Natal! Jorge Natal conhece muito a política do Acre, morou em Cruzeiro do Sul durante muito tempo. Você quem sabe, tá? É você que manda. Faça uma pergunta, por favor, para o deputado. Vem aqui, ó, aqui no microfone, por favor. Tá? Tudo bem, deputada? Tudo bem, Natal. Prazer. Deputada, a pergunta é bem simples. A senhora já tem uma experiência como parlamentar e agora está pré-candidata ao Senado. O que a senhora tem já em mente para andar por aí, pelos 4 cantos, e dizer para as pessoas quais são assim, as suas propostas para esse cargo?
Natal, isso aí Obrigada pela pergunta, Natal. Acho muito importante a sua pergunta. Não estou querendo dar uma de Dória. Obrigado pela pergunta, fulano. Mas, olha, o que eu quero, realmente, é que as pessoas por onde eu ando, Natal, elas falam assim, deputada, eu não quero mais a senhora como deputada federal. A senhora pode... eu não quero mais, eu quero você como senadora. E isso começou a despertar no meu coração. Por quê que eu decidi ser pré-candidata ao Senado? E eu não é pré, não, é pré mesmo. Não existe pré, né? Pré-candidata por quê? Porque eu tenho um serviço prestado. Eu sou a deputada federal que mais trouxe recursos em 6 anos e meio de mandato. São mais de 200 milhões. Sou uma deputada municipalista, quer dizer que não tem cores partidárias. Tem prefeito do PT que recebeu mais recurso meu do que qualquer outro deputado federal. Né? Não faço essa distinção. Não tenho dificuldades de entrar dentro do ramal, dentro de um igarapé, dentro de um rio, durmo na comunidade, não tenho problema de ter que encarar um rabetão, uma canoa, para chegar perto dessa população, para poder sentir realmente o que eles precisam. E com o mandato de senadora, vocês podem ter certeza. Eu já fiz isso tudo como deputada federal. E a pergunta é para você. Imagina eu num candidato como uma senadora da República, que vale mais do que 5 vezes mais de um deputado federal. São 81 senadores da República que tem no Senado. Ele entra com facilidade nos ministérios, tem mais rápido aquela audiência. Ele tem, apesar de eu, como deputada federal, não ter nenhuma dificuldade de ser bem articulada nos ministérios e dentro da Casa Civil. Mas o senador, ele impõe mais isso, né? Então, por esses motivos de apresentar resultados positivos, de trabalhar as emendas com todos os prefeitos, com todos os vereadores, com todos os partidos, de estar onde a população precisa, discutir as minhas emendas com ele, defender o nosso Estado, eu não tenho nenhuma dúvida que eu estou altamente preparada para representar esse Estado do Acre, principalmente em relação aos recursos. Principalmente isso, porque como senadora, se eu já trouxe como deputada federal, sou a deputada que mais trouxe recursos em 6 anos e meio, imagina como senadora o estrago que eu não vou fazer. O Natal quer fazer mais uma pergunta. Gostou do microfone? Vamos embora. Deputada, Cruzeiro do Sul é uma cidade pola, segunda maior cidade. Sim. Eu morei naquela região por 10 anos e 9 meses. Conheço, não mais que a senhora. Por ser uma região estratégica e dentro de uma concepção de desenvolvimento regional, o que a senhora vai dizer para as pessoas daqueles 5 municípios, sendo candidata especificamente para o Juruá? Olha, ali eu acredito, Natal, com todo o respeito à sua pergunta, que as pessoas... Elas já têm essa imagem em relação à deputada Jéssica Salles de trabalho. O que eu vou dizer a eles é assim, bem simples. Meus amigos, eu quero uma oportunidade para poder fazer muito mais do que eu já faço como deputada federal. E eu sei que eu tenho condições e vocês conhecem meu trabalho. Então, fica mais fácil quando as pessoas conhecem o seu trabalho. E aqui, a política, é para isso que ela é importante, um papo informal desse aqui, para você ter a oportunidade, quem está nos assistindo, a dizer a política é uma merda, eu não gosto, não serve para nada, todo mundo é ladrão. Opa! A política, ela faz transformações. Eu saí de um hospital e vim para dentro da política. Lá eu consegui atender uma parte somente. Hoje, o que você ter a dimensão com o trabalho, quando você coloca esse trabalho com amor, bem feito, vai atrás, não fica só indicando emenda. Eu não faço só indicar emenda, eu acompanho do início ao fim, todas elas, principalmente as liberações, e vou para cima de prefeito, vou para cima de quem quer que seja, de governador se precisar, como já fui em relação às emendas. Vocês estão cansados de saber, quando vê as notícias aí, eu cobrando tomógrafo, cobrando, né, os aparelhos para chegar no Hospital do Juruá, e vou para cima. Então, isso me respalda com a minha população do nosso estado, da minha região do Juruá, que é trabalho mostrado, trabalho aí com resultado, e eu tenho certeza que isso já está na consciência deles. Então, não terei dificuldades como outros pré-candidatos terão. Muito obrigado, deputada. Contemplado, Natal? Pode ficar à vontade. Obrigada, Natal. Deputada, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recentemente assumiu a homossexualidade dele. Para todo o Brasil
A imprensa toda noticiou isso. A senhora recentemente casou-se. Não, noivei. Noivou. É. Mas enfim, Mas vou casar. tem uma companheira, vai casar, É. ainda bem que vai casar, tem uma companheira. Numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade em parte ainda conservadora, é um ato de coragem, especialmente publicizar isso. Publicizar porque, inclusive, Notícias da Hora noticiou isso. Eu pergunto à senhora se a senhora acha que, de certa forma, a sexualidade de um candidato interfere na hora do voto. Olha, de maneira nenhuma. Se eu fosse mau caráter, com certeza isso aí iria influenciar. Olha, não tem problema nenhuma de você, homem ou mulher, né, ter uma opção diferente, né, dos outros. Isso para mim, isso é normal. O amor, ele é mais forte, mais alto do que isso, né? Então, se torna grande. E eu acredito que as pessoas elas vão me avaliar, com certeza, pelo meu trabalho, porque eu não deixo a desejar no meu trabalho. Não é pela minha sexualidade. E respeito muito bem quem pensa ao contrário, porque vocês não vão me ver por aí agarrada, né? O que é a Jéssica Salles? É fora, tem vida, né? Tem vida pessoal, tem lazer, tem amor, tem família. E o que é deputada federal Jéssica Salles, aí não, aí é do batente, é para cima, é compromisso com a população, é defendendo o Estado. Então, acho que não tem nenhum problema em relação a isso. Sou muito bem resolvida e tenho certeza também que as pessoas são, porque elas fazem essa diferença de caráter e principalmente de trabalho. Que você gosta ou não gosta, isso não importa. Tem gente que não torce pelo Flamengo. Eu torço pelo Flamengo. Somos flamenguistas, né? Eu sou flamenguista. Tem tricolor aqui, tem Fluminense, mas... Pois enfim, mas isso aí é normal. Então, assim, é um detalhe muito pequeno, né? Em relação se vai influenciar. Respeito, claro, quem não vai votar em mim por conta disso. Respeito muito mesmo. Mas eu tenho certeza que o trabalho ele fala mais alto em relação a esse voto. E uma recente pesquisa, que foi divulgada, inclusive, no Poder 360, eu vi hoje, diz que mais de 75%, pouco mais de 75% dos eleitores, a questão de sexualidade não interfere na hora do voto. Então, isso é interessante, né? Mas indo ao encontro do que a senhora disse, a Joelma Dantas está lhe parabenizando, está dizendo aqui, parabéns. Obrigada, parabéns por ser tão autêntica e não usar em nenhum momento sua orientação para lacrar. Amei como a deputada vive a vida dela sem impor nada a ninguém. Isso é muito interessante. Obrigada. Obviamente, Obrigada, né? Joelma. Eu acho que são atitudes que devem... Não só atitudes, mas a orientação. Cada um viva a sua vida como quer e a vida no trabalho é uma coisa, sua atividade parlamentar, sua atividade como política, e a vida fora é completamente outra. E eu me refiro à questão de orientação sexual. O Punch está dizendo, romper com a sociedade intolerante foi um ato de coragem, e eu também concordo, caráter e qualidade do ser humano, e a qualidade do ser humano não está na opção, ou eu chamo de orientação sexual. Parabéns, Jéssica, está dizendo aqui. Obrigada. O Punch, o Francisco Punch. Obrigada, também Punch. do Cruzeiro do Sul. Muito obrigada. O Maurício dos Espetinhos, Eliane Sinhazic, o ano passado, em uma entrevista, foi indagado pelo jornalista porque estava apoiando a Socorro Nery de outro partido. Ela ainda era do MDB da época. E se o MDB não acharia ruim ela está apoiando outro partido. Eu não estou entendendo muito bem ao Maurício dos Espetinhos, que é um amigo nosso. Muito obrigado ao Maurício que está falando aqui. O Vanderly Ferreira, que é da associação do pessoal que lida com a questão do rim, dos transplantados, está dizendo o que acha de uma ação conjunta com toda a bancada federal de buscar recursos para verticalizar essa fundação hospitalar, que sempre foi esquecida pela maioria dos parlamentares? Na verdade, a fundação... Vanderly Ferreira, tá? Vanderly, sim. Ele é uma referência em relação, Isso, né, da associação do pessoal dos transplantados. Olha, é uma questão... É o seguinte, quando você vai indicar recursos, né, você tem essa liberdade, o parlamentar, o senador, o deputado federal, de dizer para onde vai esse recurso.
Nós tivemos um ano, vou te dizer aqui em relação ao meu caso, um ano em que os olhos estavam voltados para o Covid. É tanto que as minhas emendas de bancada foram totais, em total, para o governo do Estado aplicar na Covid. E confesso para você que agora que a gente está passando por esse momento, né, de tendo um pouco mais, né, vendo mais uma esperança no fim do túnel em relação às vacinas, a vida voltar ao normal, as eletivas, né, as cirurgias eletivas voltarem também ao normal. E eu também concordo com ele que agora chegou a vez da gente ter esse olhar, né, porque nós saímos dessa pandemia de mandar recursos, né? Eu estou falando da minha parte, que foram para o Covid, mas agora, você pensando... Eu sou uma defensora da saúde em todas as áreas, né? Como médica, sei disso, a importância disso. Então, a Fundação, eu tive lá recentemente visitando com a minha mãe, Antônia Salles, e, com certeza, ela precisa ir muito. Um dos principais gargalos hoje é ampliar a UTI que tem, né? Então, eu já me coloquei à disposição do João Paulo, que é o novo diretor de lá, e quem acompanhou minhas páginas sabe disso, que eu falei nesse momento que poderia contar com a minha ajuda em relação aos recursos parlamentares, e com certeza vai haver, da deputada federal Jéssica Salles, esses recursos indo para a Fundação, que é uma referência nossa, do nosso estado do Acre, e que precisa realmente funcionar de fato e ter esse alcance para todos, porque não adianta nada funcionar um pequeno pedaço e aí ficar um montão de gente na fila de espera de TFD, que até hoje eu não entendo muito bem isso, por que acontece isso, né? E também em relação à estrutura do hospital, para poder melhorar a saúde dos nossos acrianos aqui. Mas, com certeza, Valdeli, meu plano é esse, de injetar o recurso das emendas agora, final do ano, na Fundação. Deputado, como é que a senhora enxerga essas disputas dentro de um mesmo grupo, em tese governista, para disputar o Senado? Porque você tem, por exemplo, o deputado Alan Rick, que quer ser senador, candidato a senador. Todos eles têm sua legitimidade, claro. São de partidos políticos que obviamente, querem a ascensão, enfim. O deputado Alan Rick do DEM, a deputada Wanda também lança a sua pré-candidatura, e, além da senhora, e aí eu... A Márcia. Mas é o que eu quero... É a candidatura, assim, a pré-candidatura mais estranha que eu acho. Eu digo porque o senador Márcio quer lançar, o senador Márcio, que é do seu partido, sim, quer lançar a ex-esposa pré-candidato. Todo mundo tem o direito de ser candidato, desde que possa, obviamente, também ser candidato. Uhum. Como é que a senhora enxerga tudo isso? Essa coisa meio estranha, esse emaranhado de disputas? Olha, como você falou, todo mundo tem o direito, né, de ser pré-candidato ao Senado, almejar voos maiores, né? Em relação, vamos por partes. Eu entendo, né, que é uma vaga só, vamos lembrar que é uma vaga só, né, o mais votado. Cada um tem o seu trabalho, né? É como eu te falei, para você avaliar, para eu avaliar um governador, eu tenho que ver o que ele fez pelo Estado. Se ele merecer a minha segunda oportunidade de voto, se ele já for governador, eu vou lá sem nenhum problema de marcar o voto, né? Ou se ele não merecer, eu vou avaliar outro que mereça e vou lá. Como é que eu avalio uma pessoa? Pelo trabalho. O que foi que ela fez ou ele fez pelo Estado? Por que ela quer ser ou ele quer ser senador da República? O que isso vai representar para todos nós? Porque vamos lembrar que são 8 anos de mandato de senador. 8 anos. E dá para você fazer muita coisa. As pessoas falam assim, chegar ao Senado é o paraíso. Rapaz, eu não quero saber desse paraíso, não. Eu já falei por que eu quero ser senadora, né? E coloquei aqui as minhas condições que me viabilizam para poder, né, que é justamente o trabalho que eu faço, para ir para essa pré-candidatura. Em relação ao Márcio, né, que respeito, nosso senador, pelo MDB, foi eleito pelo MDB, mas não apoia a minha candidatura do MDB. Por quê? Pois é. Olha, se ele tivesse, isso aqui não tem segredo nenhum, naturalmente, se você lembrar, eu fiz recentemente a minha pré-candidatura, né? Foi recente que eu falei isso, não tem nem 2 meses, foi 30 e poucos dias, se fazem muito, né? Menos de 40 dias eu tenho certeza que faz.
E se o nosso senador sempre teve nos encontros, né, essa fala, olha, a minha mulher, ex-mulher, aliás, a Márcia, ela é candidata pelo partido que o Bolsonaro for, né? E eu via isso aí colocando a situação para o MDB. Naturalmente, ele tentando, talvez, esse apoio. Porém, se ele tivesse chegado assim, eu entendo que seria melhor. Olha, a minha candidata, pré-candidata é a minha ex-mulher Márcia. Aqui, meus amigos do MDB, pela minha casa onde eu fui eleito, eu gostaria de filiar minha esposa, ex-esposa aqui na minha casa do MDB e gostaria do apoio de vocês. Luciano, unânime seria o aval, o apoio, sem nem para quê, nem correr. Iríamos direto. Naquelas transmissões de conversas dele e falando da dona Márcia, não tinha nenhuma fala, não houve em nenhum momento, olha, pode ser pelo MDB, não teve, sempre foi se colocando, partido, Bolsonaro, né? Bolsonaro. Aí eu, peraí, nós temos que ter, olha o tamanho do MDB, 3 deputados estaduais, 2 federais e um senador da República, nenhum partido do Acre tem tanta representatividade. Falei, opa, pai, eu tenho serviço prestado, né? Trabalho, emendas, a deputada que mais trouxe recurso, quero ir pelo Senado, pelo meu partido MDB. O senhor acha que eu posso? Vá primeiro na casa, vá primeiro pedir ao presidente, à executiva, e segundo, se concordarem, vá na presidência nacional. Aí depois a gente, com esses 2 apoios confirmados, aí a gente coloca para a população. E foi isso que foi feito. Então, não teria dificuldade nenhuma dela ter ido pelo nosso partido. Ia ser até respeitado, porque na época eu nem pensava, de verdade, porque respeitava, né? Respeito, o cara é senador do MDB, mas eu sempre esperei. Como houve essa manifestação intensa da parte dele, que não seria candidata por outro partido, eu falei, o MDB não pode ficar pequeno, pela representatividade que tem. Sim. Então, eu me coloco à disposição ao Senado. E aí, graças a Deus, o nosso partido abraçou e a população, o Luciano, está abraçando também, graças a Deus, por onde eu passo. E é isso. Então, eu te respondo dessa forma, né? E desejo boa sorte. Vamos lá ver quem realmente, no voto. Vamos pelo voto e vamos pelo trabalho, né? Quem terá condições de chegar lá. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, a Suzy Costa Amin, está dizendo aqui, deputada Jéssica, nós trabalhadores dos Correios, contamos com seu apoio contra a privatização dos Correios. Será um prazer recebê-la para tratar sobre o assunto. Sua mãe nos atendeu com muito carinho na ALEAC, antes da pandemia. Abraço. Suzy Cristine, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, ela está falando aqui. Fiz questão de ler porque eu acho que é uma causa interessante e importante. Importantíssima. Suzy, né? Suzy. Terei o maior prazer de estar conversando com vocês, com toda a categoria. Eu também sou de acordo, né? Tem gente que fica em cima do muro, o que vai votar, que não vai. E o Juruá tem cidades, municípios que são isolados, Porto Volta, Marajó, Tamatu, que sofrem. Meus amigos. Já sofre com o Correio, imagina só a privatização. Nosso estado já é longe, né? Imagina se for privatizado. Pois é. Assim como teve a energia, que eu fui contra esse aumento aí, né? De privatizar, porque eu sabia que, meu amigo, vai cair no seu bolso. Então, é isso que eu te falo. Nós temos que ter posição. Não tem como um político ficar em cima do muro. Eu não tô ali, Luciano, para agradar presidente, não. Eu tô ali representando o povo. O que é a Câmara Federal? É a casa do povo. E qual é a minha casa? É o Acre. Eu não faço uma defesa a nível Brasil. Eu tô preocupada pelo nosso estado do Acre. Então, é Suzy, né? Suzy, fica aqui. Suzy Costa, a mim. Vamos combinar, sim, com certeza, o nosso encontro, e já pode dizer que já tem o meu voto
contra a privatização, porque eu sei da necessidade, sei como é que é o nosso Estado em relação a essa parte de logística, também de dificuldade, como o Luciano colocou, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter. Imagina, se vai privatizar. Isso aí, meu amigo, vai aumentar bolso, e isso que é o que nós não queremos. Qual é o grau de influência, especialmente do seu pai, o ex-prefeito Wagner Salles, e também, obviamente, da sua mãe no seu mandato? Zero. São orientadores? Obviamente, devem ser orientadores, porque pais, né? Pais são sempre pais, né? Com experiência política. Olha, Luciano, eu vou te falar uma coisa. Se existe dois professores, né? E 2 conselheiros, Wagner Salles, meu pai, e Antônia Salles. A gente se reúne, eu coloco, quando tem até mesmo votações polêmicas, eu falo, pai, eu acho isso, penso dessa forma, e ele respeita. Nunca teve uma votação que ele falasse, não, você tem que votar porque vai ser melhor para a visão da população, né? Então, eu vou de acordo com a minha orientação de bom senso, né, da cabeça mesmo, do que aquilo que eu defendo e penso na hora. E meus pais, eles têm Nós temos, aliás, essa afinidade, esse diálogo lá em casa, de respeitar a opinião do outro, mas nunca é demais um conselho. Aí vai, se você quiser ouvir ou não. Mas todos os meus embates, todos os meus caminhos políticos, eu discuto muito com meu pai. E o pré-Senado, pré-candidatura a Senado, foi uma delas. Né, que eu cheguei para meu pai e perguntei, pai, o que o senhor acha de eu ser pré-candidato ao Senado? Aí ele falou assim, primeiro, minha filha, você tem que ter serviço prestado, porque se você não tivesse, jamais lhe apoiaria numa loucura dessa. Segundo, você tem que não ter distinção, conversar com o grupo majoritário não é uma proporcional, você tem que englobar partidos, você tem que, né, alcançar um número de apoiadores muito maior. Então, você também está condicionado a isso, porque é um diálogo que você preserva entre os partidos e tal. Então, foi dessa forma, a deputada que mais trouxe recurso. Então, tudo isso é uma avaliação que começa lá dentro de casa, e quando tem um aval, né, sabidamente, dos meus pais, que eu respeito muito a orientação deles, eu vou e sigo mesmo. Quando os 3 entram em um consenso, aí sim, dá para bater o martelo. Quando não, vamos discutir daqui a pouco, ou para outra semana, mas a gente acaba sempre tendo as mesmas diálogos, sempre mesmo o mesmo caminho de resposta, porque é muito natural, a gente discute muita coisa, nem sempre se chega, né, ao acordo comum. Sim. Mas a maioria das vezes a gente consegue chegar. Bebé, conhece o Bebé lá de Cruzeiro? Conheço. Tá lhe mandando um abraço aqui. O Bebé? O Bebé Viga, o Bebé Lapão. É o Lapão, é esse mesmo, Bebé Lapão. Jura? Ele tá em Cruzeiro? Mangará. Olha também Mangará, Bebé Lapão. Pô, tá lhe mandando um abraço aqui, rapaz. Outro Bebé. Essa história de Mangará... Ele gosta do Peru, Bebé. Essa história de Lapão e Mangará, depois a gente conta essa história. Ah, então tá. Essa eu era bem nova. Era bem nova. Originada em Mâncio Lima. Mas, deputada, me conte uma coisa. Eu vou comer aqui um pedaço de bolo. Mais rapaz, que eu vou lhe falar uma coisa. A senhora conseguiu interromper parte da minha malfadada dieta. Muito bom bolo, viu? Meninas Doceria, né? Meninas Doceria. Fazendo uma propaganda gratuita aqui para Meninas Doceria. Mas, obrigada. Deputada, a senhora se aliaria, eventualmente, ao ex-senador Jorge Viana, caso ele ainda não definiu, caso ele fosse, de repente, candidato a governador? Olha, se tiver um bom plano de governo, né? Essa é uma resposta muito tranquila. Por quê? Eu tenho certeza que as pessoas também, claro que existe aquela fidelidade partidária de alguns eleitores, né? Sim. Olha, só voto no PT, eu só voto no MDB, sou MDB de carteirinha, desde criança, enfim. Eu já analiso as pessoas, o que ela vai propor para o nosso Estado. E não teria dificuldade nenhuma. Por quê? Porque eu trabalho com os prefeitos do PT. Se eu fosse realmente uma... que só pensasse, não, só é no partido, eu não sou PT, não, eu gosto de avaliar as pessoas, eu gosto de ajudar, e se elas forem me convencerem que tem grandes propostas
para desafogar a área da saúde, o nosso estado, da educação, da segurança, né? Porque as pessoas onde eu ando, Luciano, elas... O que eu ouço muito falar é que elas têm saudade do nosso amigo Jorge Viana como governador. Eu não vejo as pessoas com essa vontade dele ao Senado. Eles lembram muito em relação ao governo, né? Que ele foi um bom governador e etc e tal, colocou o Estado, né, com grandes obras, né? Também teve 20 anos de poder, fez muito mesmo. Isso aí, qualquer um que fique 20 anos vai fazer alguma coisa. Não tem como correr, né? Mas, assim, não teria problema nenhum, nem com ele, com o PT, com o PP, com o PSD. É como eu te falei, isso vai acontecer das propostas, né? Quem realmente quer colocar o nosso Estado nos trilhos e principalmente fazer alguma coisa pelas pessoas. Então, é isso que eu defendo e é com isso que eu vou me amparar para poder ganhar aí na chapa desse futuro governador a minha candidatura ao Senado, né? A minha pré-candidatura ao Senado. Então, não tem problema nenhum. A minha casa está aberta para Jorge Viana, para Petecão, para nosso amigo Gladys Cameli, para qualquer um outro candidato que venha se posicionar, né? O que nós precisamos ter é o bom diálogo e o respeito, que aí a gente consegue chegar ao entendimento. E essa é a política que a gente tem que defender. Pelo menos é essa que eu defendo e penso. Vamos fazer o seguinte... Eu vou para as perguntas, para as curtinhas do Papo Informal. Tá bom. Tá bom? Não sei se a senhora viu aí já. Não consegui chegar. Pois não, conseguiu chegar, né? Foi. Que a senhora estava assistindo. Foi. Enfim. Mas as curtinhas do Papo Informal é o seguinte: eu pergunto, faço uma pergunta. Na verdade, eu cito o nome de uma pessoa ou um termo qualquer e a senhora vai responder com uma palavra ou uma frase, mas uma frase curta. Tá? Uma palavra, uma frase curta. Bom. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Curtindo os Papo Informal. Lula ou Bolsonaro? Rapaz, bicho, eu quero Simone Tebet. A terceira via que eu tô apostando, MDB. Sem polarização, né? Sem polarização. Sem maniqueísmo. Gladys ou Petecão? Olha, avaliação, essa resposta é final do ano. Final do ano. Final do ano. Ou o Jorge, né? Ninguém sabe. Márcia Bittar. Márcia Bittar, respeito, amiga, gosto muito e é isso. Alan Rick. Alan Rick também, super torci por ele, acho um grande deputado e é um cara aí que gosta muito mesmo do nosso estado, trabalha pra caramba e eu vou falar o quê? Falar bem. Wanda Milani. Wanda Milani. Tem um gênio forte, mas uma pessoa decisiva, uma pessoa que não leva desaforo para casa, uma pessoa que impõe respeito naturalmente, né? É uma visão mais de jurídico, né? Que ela é uma procuradora. Ex-procuradora, né? Procuradora aposentada do MP. Pois é, então assim, é uma grande figura pública e que merece nosso respeito. Maílza Gomes. A nossa senadora Maílza, mãe, carinhosa, muito tranquila. E tá aí, eu acho que faz um bom trabalho também. Antônia Salles e Wagner Salles. Meus ídolos. Esses são os meus ídolos. Esses aí não abro mão por nenhum desses que foi perguntado. Deputado, foi um prazer conversar com a senhora. Prazerzaço, Luciana. Amei. Vou tirar o senhora. Prazer conversar contigo. Poxa vida, eu tenho só 40, mas... Não, já que é informal também, né? Eu só preciso de uns botoxinhos que já tá na hora, né? Fazer a raiz do cabelo, mas não se preocupe. Foi um prazer recebê-la, receber também. Vocês também aqui, tá bom? Um beijo. Muito obrigado. Beijo pra vocês, obrigada de coração por essa noite, esse bate-papo informal que eu comer o bolo. Amei. Eu adorei, espero que vocês também tenham gostado e curtido. E eu vou fazer igual o Jorge Viana. Siga-me. No Facebook, fanpage. Eu não tenho esse costume, não. E Instagram. Instagram, tá? É Jéssica Salles. Coloca lá que vai sair alguma coisa. Só tem uma, Jéssica Salles, tá? Eu quero agradecer a todo mundo, além da deputada, as assessoras, amigas que vieram. Desculpa. Mirla e Vanderlândia.
Vanderlânia. Ao Dieguinho, o beijoqueiro que está aqui, ao Antoni e ao Jorge Natal, jornalista. Muito eu diria bem. que essa é a nossa ficha técnica Valeu. de hoje. Um abraço para todo mundo. E o Papo Formal vai terminar com bolo. Peraí, deixa eu dar minha mordidinha da coxinha. Isso, bora lá, olha aí. Bora. Com bolo e coxinha e bolo. Essa é a dobradinha. Essa é a dobradinha, Tá? amigão. Valeu. Valeu. Valeu.